Olá, sou Edaniele Machado do Nascimento, falo do município de Guarapuava, no estado do Paraná, Brasil. Vou apresentar o trabalho intitulado Estratégias Municipais para atender as crianças de 4 e 5 anos na pré-escola diante da Lei 12.796 de 2013. Este trabalho faz parte do resultado de uma pesquisa de doutorado em educação, na qual se desenvolveu um estudo bibliográfico de abordagem qualitativa sobre a Lei 12.796 de 2013, referente à obrigatoriedade de matrícula na pré-escola para crianças de 4 e 5 anos de idade. A educação infantil, como direito da criança e sua família, é uma conquista recente em tempo histórico e, ao mesmo tempo, uma conquista que ainda é frágil no que concerne à sua efetivação no contexto da prática. Diante dessa realidade, elegemos alguns exemplos para refletir sobre as estratégias lançadas por alguns municípios para alcançar o disposto na referida lei, que indica a obrigatoriedade de matrícula de crianças de 4 e 5 anos na pré-escola. Como exemplo, temos o estudo de Campos e Barbosa de 2016, no qual destacam que muitos foram os arranjos criados pelo Estado ao longo desses anos para ofertar essa educação. Sobre a lei que indicou a obrigatoriedade de matrícula, as autoras apontam que os municípios, ao evidenciarem suas estratégias, indicam novamente que muitas crianças e famílias serão excluídas desse direito. As autoras desenvolveram pesquisas sobre as estratégias de atendimento na educação infantil nos 3 maiores municípios do estado de Santa Catarina. Elas constatam que são 2 as estratégias utilizadas pelos referidos municípios e identificados como A e B e C: a parcialização e o conveniamento. A estratégia de parcialização, com exceção do município B, não foi a eleita como prioritária, diferentemente da estratégia de realizar convênios, que configura como uma ação crescente em todos os municípios investigados. A parcialização no atendimento às crianças na pré-escola se tornou realidade em um retrocesso histórico, com vistas a cumprir um direito em detrimento do outro, pois dessa maneira os municípios incorporam a demanda por vagas reprimidas sem maiores investimentos, seja com a estrutura ou com profissionais. Outro exemplo prático das estratégias criadas pelos municípios no cumprimento da referida Lei 12.796 de 2013 diz respeito à importante pesquisa desenvolvida por Lira e Drevinski 2020 sobre a implementação da lei em um município de médio porte localizado na região centro-oeste do estado do Paraná, no qual acompanharam juntamente à Secretaria Municipal de Educação e Cultura os encaminhamentos efetivados no sentido de atender à legislação. Nos ocuparemos na sequência da pesquisa mencionada para evidenciar algumas implicações em torno da obrigatoriedade de matrícula de crianças de 4 e 5 anos na pré-escola. Consoantes com Campos e Barbosa, as autoras também constataram que a Secretaria Municipal de Educação institui um plano de ação que inclui retirar as turmas de pré-escola dos Centros Municipais de Educação Infantil e CMEIs e inseri-las em instituições que anteriormente atendiam apenas ao ensino fundamental. Com isso, as autoras reconhecem que a gestão do município interpretou a obrigatoriedade de matrícula de 4 e 5 anos como a necessidade destas frequentarem a pré-escola, conforme vem ocorrendo também em outros municípios brasileiros. Essa realidade gerou alguns questionamentos, dos quais Lira e Drevinski 2020 destacam. Primeiro, a distribuição das crianças nas instituições de ensino fundamental. Segundo, a jornada de atendimento das crianças nessas instituições. Terceiro, a formação dos professores. Quarto, a estrutura das instituições. Quinto, a prática pedagógica com as crianças de 4 e 5 anos. Como resposta a esses questionamentos, as autoras observaram uma série de arranjos e rearranjos realizados pelo município em busca do cumprimento da lei, os quais ferem o direito da criança a uma educação de qualidade.
Preocupadas com a posição das famílias das crianças, as referidas autoras ainda questionam se houve algum posicionamento dos pais sobre o atendimento parcial e constataram que isso não ocorreu, pois, conforme a Secretaria Municipal de Educação, as famílias deram um jeito, como sempre dão, né? Há preferência pelo turno da tarde, mas nem sempre isso é possível. Dessa maneira, as autoras observam que a naturalização da usurpação do direito e o repasse da responsabilidade aos familiares de encontrarem formas paliativas para o atendimento às crianças sobressaiu a preocupação às questões pedagógicas. Quanto à formação dos professores que atuam com as crianças na pré-escola, as autoras questionam se houve necessidade de alterar o quadro de pessoal das instituições de ensino fundamental, com a criação de mais concursos para professores, a fim de atender o que determina a lei para a universalização da pré-escola, da qual obtiveram a seguinte resposta. Em 2014, os professores que atuavam com turmas de pré-escola na escola eram concursados para o ensino fundamental, condição que se manteve no ano de 2016 e até o presente momento. Sobre a estratégia de atender a pré-escola e instituições de ensino fundamental, as autoras questionaram se houve necessidade ou intenção do município em adequar a estrutura das instituições, da qual obtiveram reconhecimento de que a escola não é para as crianças pequenas, ou seja, a equipe tem clareza que as instituições de ensino fundamental não estão estruturadas para atender as crianças da educação infantil, sendo que a secretaria reconheceu a falta de estrutura física do espaço. Quanto às práticas pedagógicas, autoras perguntaram sobre o que estava sendo trabalhado com as crianças de 4 e 5 anos e observaram a preocupação em privilegiar as interações e as brincadeiras. A resposta obtida foi que a equipe trabalha atualmente na organização de um novo modelo de planejamento que deverá integrar a proposta pedagógica da educação infantil do município, a qual toma como base as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil de 2010 e pretende dar mais espaço para música, contação de histórias, com foco na diversidade. Assim, compreendemos que a tarefa é refletir sobre as condições de efetivação da obrigatoriedade de matrícula para crianças da pré-escola, a partir dos recentes estudos desenvolvidos sobre os encaminhamentos pedagógicos e os diferentes atores nela envolvidos, buscando atender o direito da criança e sua família a uma educação infantil de qualidade. Nesse sentido, reconhecemos que o problema não é obrigar a matrícula de crianças com 4 e 5 anos de idade na pré-escola, mas sim consiste nas condições em que essas crianças estão sendo recebidas, como a carga horária de atendimento reduzida para 4 horas, o risco da antecipação da escolarização nessa faixa etária, a desvalorização das crianças de 0 a 3 anos que não foram incluídas na universalização da matrícula, a política diferenciada entre creches e pré-escolas, sendo que ambas devem oferecer a educação infantil, além da formação dos professores e da infraestrutura das instituições. Esse foi o meu trabalho, agradeço pela atenção.